Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. E no programa de hoje nós temos aqui no nosso estúdio a professora Ilka Serra. Ela é coordenadora geral do Núcleo de Tecnologia para a Educação da Universidade Estadual do Maranhão, professora do Departamento de Química e Biologia da mesma universidade, presidente do Fórum Nacional de Coordenadores do Sistema da Universidade Aberta do Brasil, a UAB, e vice-presidente do Fórum de Coordenadores da Rede ETEC Brasil, e veio a Natal participar do 3º Seminário Internacional de Educação à Distância, promovido pelo Campus de Educação à Distância do IFRN. Professora, seja bem-vinda ao programa Educação em Pauta. É bom tê-la aqui para discutir a educação à distância neste cenário de bastante transformação política, ideológica. É um prazer estar aqui com vocês, e eu acho que o Instituto ele faz um papel muito importante no Brasil em termos de fomentar a educação à distância, então é um prazer estar aqui. A professora participou da mesa Cenário Político e Atual da Educação à Distância, né? A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora é exatamente sobre os modelos da educação à distância hoje vigentes no país, né? A gente vive um momento de transformação. Então, até então, quais são os modelos que são ofertados hoje em dia para a educação nessa modalidade no país? O Brasil, no contexto mundial, ele tem modelos, na verdade, bastante complexos de educação à distância, mas que é apresentado exatamente pela sua dimensão, né? Um país muito grande, um país com uma diversidade muito grande, cultural, um país que necessita de uma educação qualificada e para além disso, ele precisa incluir a educação na pauta da discussão política. E a educação à distância ela surge com essa perspectiva lá em 2006, 2007, quando foi fomentada uma política pública através de programas específicos da CAPES, do MEC, né, como financiamento específico para a educação à distância, nesse contexto de democratizar a educação, permitindo a inclusão social principalmente. E nessa perspectiva, o Brasil ele se diferencia um pouco da educação à distância no contexto europeu, no contexto americano, que foi pensado uma educação online para quem já estava incluído na educação. E a educação à distância no Brasil ele surge na perspectiva de incluir quem não tinha possibilidade de fazer educação. Isso é importante deixar esse ponto, né, chave, porque às vezes a gente acha que a educação à distância é só o contato digital, né? Mas as diferenças, até territoriais, são importantes para que uma modalidade dessa exista no Brasil, não é isso? Mas é exatamente isso. E essa diversidade ela acabou criando modelos bastante diferenciados de educação à distância no próprio país, dentro de um país de um contexto diverso, né? Se você vai para o norte, você tem uma realidade muito grande, onde os alunos, para estudar, ele viaja, pelo menos para ir a um polo presencial, às vezes assistir uma aula num contexto de uma webconferência, ele viaja 10 horas de barcos. E aí, se você vai para o sul, você já tem um contexto mais diferenciado. E assim, nesse âmbito da educação à distância, foi criado modelos bastante interessantes. E modelos hoje, inclusive, copiados por outros países. E essa diversidade também, ela nos levou a garantir que a educação à distância ela possa continuar. E mesmo no momento de crise, onde a gente precisa ter fomentado recursos para fazer educação à distância com mais qualidade, incluindo uma quantidade de alunos muito maior nessa educação, nós continuamos sem grandes prejuízos, que é o que hoje acontece no contexto da educação presencial. Então, a crise ela afeta, mas ela não afeta tão diretamente quando você pensa numa educação à distância, que você tem, antes de qualquer coisa, você já tem um financiamento, você já tem um fomento que não é tão grande. Não é necessário um fomento tão grande, né, uma disposição de recursos tão grande. Precisamos de financiamentos, precisamos de políticas públicas que realmente sejam efetivas para a educação à distância, mas isso não nos abala tanto quando você pensa numa tecnologia que ela por si só já intermedia a educação. Então isso é importante. Possibilita, né, essa formação. A senhora citou o caso não específico, e agora a pergunta é exatamente essa, de modelos que são vigentes no Brasil e são exportados, digamos assim. É óbvio que quando a gente fala de educação não é um produto, mas apenas uma metáfora para a gente entender. Então, que modelos então são eficazes com essa
magnitude que a gente possa passar para outros países, outras realidades? Nós desenvolvemos um modelo de educação à distância que ele não é totalmente à distância, né? Ele é um modelo semipresencial, onde exatamente porque eu não tinha toda a infraestrutura tecnológica, a internet disponível em todos os rincões dos municípios brasileiros, né, daqueles estados mais pobres, nós desenvolvemos uma educação à distância que ela é semipresencial. Eu tenho uma parte que ela funciona à distância, mas eu tenho uma boa parte dessa educação que ela é presencial, ou precisa que se tenha um nivelamento desses alunos presencial. E nesse contexto, hoje, a gente vê a própria educação híbrida, que é um modelo bastante usado na Europa, principalmente, que ela interfere ou copia exatamente o modelo que a gente já fazia, mas a gente fazia exatamente pela necessidade lá na ponta, né, desse aluno não ser tudo online ou tudo 100% virtual. E é um modelo que é copiado hoje por outros países, né? A questão do hibridismo, você trabalhar no modelo de educação que você possa interferir ou inferir tanto presencial como à distância. É um modelo de mediação. Agora, esse modelo híbrido, entendo a perspectiva que a senhora coloca, realmente do ponto de vista, digamos assim, de casos importantes e significativos. Mas hoje a gente vive um momento, e aí vai citar essa reestruturação também do investimento, né? O investimento é mais para a educação formal, digamos assim, né? E, por outro lado, a gente tem universidades que estão começando universidades 100% presenciais que estão começando a ofertar essa modalidade, sobretudo as particulares, as privadas, né? E qual a importância da gente fazer essa distinção desse ensino híbrido como realmente uma modalidade consolidada e uma oferta que passa a ser por uma crise, quem sabe, financeira, né? São duas realidades diferentes. Duas realidades diferentes. Interessante essa tua pergunta, porque ela passa muito pelo contexto da responsabilidade que as instituições públicas têm com a qualidade da educação, né? Quando você vê, e aí a gente aqui não vai colocar todas as privadas em um bolo e dizer que elas não têm essa responsabilidade, mas quando você vê uma universidade que ela opta por fazer uma educação semipresencial, mas para diminuir custo e não garantir a qualidade dessa educação, então isso realmente é bastante... chega a ser um prejuízo para a educação, né? Porque eles barateiam a educação, faz com que esse aluno vá para uma instituição dessa privada, mas sem uma garantia de qualidade nenhuma, né? E as instituições públicas, elas primam por essa educação. E nesse momento de crise, é interessante repensar, inclusive, por que tanto investimento e pouco retorno? E eu penso que o modelo de hibridismo, ele vem para responder algumas perguntas dessas e até para fazer com que a educação presencial ela possa ser repensada, né, transformada no contexto que a gente se apresenta de tecnologias que hoje está nas mãos das crianças. Desde 6 meses de idade a criança já está aprendendo ao uso dessas tecnologias. Então, se você não avança nessa perspectiva, você vai continuar colocando à disposição do aluno uma educação que seja uma educação que não vai trazer transformação para a vida desse aluno. A gente fala da educação infantil, mas a gente vê na realidade, eu sou professora do presencial, e eu consigo ver muito bem que os alunos do presencial, ele usa as tecnologias como ninguém, para uso das redes sociais, para jogar, o entretenimento, né? Entretenimento de uma forma que você fica assim impressionado. Mas quando você coloca isso dentro da educação, eles tomam um choque. Travam, né? Eles travam, ele fala, não sei, professor, eu prefiro aula presencial porque eu não estou conseguindo me encontrar nessa sala virtual. Isso é preocupante, né? Não foi despertado no aluno o interesse pelas tecnologias educacionais. E é nesse contexto que eu falo que o hibridismo ele vem para somar, e aí no contexto tanto de pública quanto de privada, pela qualidade da educação. De você usar o conteúdo que é do professor, e isso ninguém vai tirar do professor, né, mas que esse conteúdo ele possa ser disponibilizado também numa forma mais mediada, né, com o uso dessas milhares de ferramentas educacionais que a gente tem aí. A senhora não acha que falta também... obviamente, se todo na perspectiva do aluno. As novas tecnologias, elas, na prática, evidenciam esse professor
do novo milênio, né? Que precisa estar e reconhecer que o conhecimento está dentro dessa relação. E aí, senhora, o aluno tem essa dificuldade, né? Essa talvez seja a maior barreira nesses novos anos, digamos assim, para esse tipo de educação? Tanto do aluno quanto do professor. O professor, muitas vezes, ele tem o preconceito, a resistência de usar essas tecnologias, até por não estar inserido num contexto tecnológico. Então, isso também é uma barreira para você avançar. É um conflito de geração também, né, professora? E aí quem não nasceu nessa era tecnológica tem que buscar, né, vivenciar isso, porque hoje é uma realidade. Nós vamos estar, no mês agora de junho, desenvolvendo ou realizando um grande evento lá no estado do Maranhão, que é um simpósio internacional de inovação voltado para a educação superior. E é exatamente, nós não estamos falando de educação à distância, nós estamos falando de inovação na educação superior. Logicamente que quando a gente fala de inovação na educação superior, vem à mente EAD, porque a EAD, imprescindivelmente, ela já usa a inovação para fazer a educação. Mas a gente não queria discutir especificamente a educação à distância, mas o contexto da educação. Até porque não é a única via, não é, professor? Não. E o caminho, e aí eu ia falar exatamente isso, que está sendo proposta uma palestra, que o nome da palestra é assim, Em Busca da Universidade do Século XXI. Porque me parece que as instituições, às vezes, estão meio perdidas para onde ir. Né? Eu acho que não se tem que ter mais uma discussão se a EAD é boa ou ruim, ou se o presencial é melhor ou pior. Eu acho que a gente caminha hoje para qualificar a nossa educação. E qualificar a nossa educação é a combinação disso tudo, fazendo com que o aluno se desenvolva, os professores se desenvolvam, e assim a academia ela possa avançar no seu aspecto de extensão, de pesquisa, de fazer inovação, porque eu acho que a gente faz muito pouca inovação dentro da academia. E eu penso que nesse contexto a educação à distância, ela fomenta isso dentro das universidades. E sempre pensando no aluno, isso é importante também, né? O nosso cliente maior é o aluno, né? O que nós temos que ter em mente é que nós precisamos, o aluno ele entra na universidade, ele precisa ali ser transformado de uma maneira a levar esse conteúdo e levar essa formação dele profissional para o desenvolvimento do país. Né? Esse é o nosso foco. Professora, aí o que a gente vai fazer um breve intervalo. Ótimo. Tá certo? E você de casa não sai daí, convido você para ficar no nosso programa, depois do intervalo, acompanhar o segundo bloco da Educação em Pauta, com essa conversa com a professora Ilka da Universidade Estadual do Maranhão sobre educação à distância. A gente se vê no próximo bloco. Voltamos no intervalo e eu continuo a conversar com a professora Ilka Serra, da Universidade Estadual do Maranhão, sobre educação à distância. Professora, primeira pergunta nesse segundo bloco sobre os programas federais de fomento, né, à educação à distância no Brasil. A gente conhece, né, sobretudo a partir dessa perspectiva de onde falamos do Instituto, mas eu queria que a senhora pudesse apresentar quais são os principais programas de fomento hoje. Hoje nós temos dois programas que são o carro-chefe da EAD a nível de Brasil, né, que é a Universidade Aberta do Brasil, via CAPES, e na perspectiva de fomentar cursos a nível superior, graduação e também pós-graduações lato sensu, e com um perfil muito específico da UAB, que é a formação de professores. Então, uma educação à distância financiada para a formação de professores. E temos o sistema da Rede ETEC Brasil, que fomenta os cursos técnicos, né, nível médio, também a educação à distância. São dois programas importantíssimos, são dois programas que, na verdade, alavancaram a educação à distância no país, que hoje nós temos números que são números extraordinários, tanto a nível superior quanto a nível médio, de profissionais formados pela indução desse financiamento nas diversas instituições a nível de Brasil, sejam estaduais, federais ou instituto. Então são importantes programas, que nesse momento de crise ele sofre um abalo, porque isso diminui muito o valor de financiamento do que nós tínhamos há 8 a 10 anos atrás. Mas que
nós lutamos como fórum, tanto de coordenadores UAB quanto dos coordenadores ETEC no Brasil, que aí envolve todas as instituições públicas no Brasil, por uma continuidade desses programas, que são programas que têm resultados concretos. E no âmbito da UAB, a Universidade Aberta do Brasil ela entrou dentro de um programa prioritário do governo federal, né, há um ano atrás. Isso para a gente é uma garantia, isso para a gente é uma alegria até, né, das lutas constantes que a gente vivenciou na Universidade Aberta do Brasil. E hoje, como um programa prioritário do governo, nós garantimos o financiamento de cursos, né, tanto para as universidades federais, estaduais e a nível de Brasil. O último edital, nós tivemos quase 200 mil inscritos, ou 200 mil vagas que estão sendo financiadas agora. E essa luta continua para a Rede ETEC, né, que se apresenta agora com um novo programa, que é o MEDIOTEC. A princípio seria só presencial. E os gestores da CETEC, que é a secretaria responsável pelos cursos técnicos do MEC, eles viram um grande potencial da educação à distância dentro do fomento do MEDIOTEC. Essa regulamentação de uma oferta agora com outro nome, tem algum viés realmente político ou da própria oferta que baseia essa mudança? Sim, sim. Nós sabemos que, né, que o governo, de uma forma geral, eles tentam imprimir uma marca, né? O importante é o importante para nós é que eles veem a educação à distância, ou pelo menos eles estão se sensibilizando a ver a educação à distância, né, como uma prioridade. E mais do que isso, eles estão vendo a possibilidade da educação à distância em atingir metas que são da educação, do plano do PNE, que é o Plano de Educação, o Plano Nacional de Educação. E nessa perspectiva, eles já viram que muito dificilmente vai conseguir atingir as metas do Plano Nacional sem ser via educação à distância. Então, os programas eles acabam tendo a sua forma de intervir via governo. Às vezes não é o que é interessante para a sociedade, mas, de certa forma, a gente consegue, nesse contexto difícil de crise, manter a educação à distância viva e com o fomento que está sendo gerado. Até que ponto essa vida, né, ela realmente pode não ser afetada, essa vida, obviamente, da educação à distância, com esses cortes que houveram recentemente, né? A gente soube que houveram cortes de professores, de tutores, sim, uma reconfiguração dessa própria função do tutor. Como é que, a partir dessa reestruturação, a gente vai ter a oferta dessas duas plataformas de ensino? As universidades elas estão se remodelando. Logicamente que com esse baque financeiro que nós temos, né, nos dois programas, isso afeta a qualidade que a gente poderia estar aprimorando. A gente acaba tendo um déficit qualitativo nisso, né? Porque você tem que cortar uma equipe que você tinha grande lá no seu estúdio, porque não tem como pagar toda aquela equipe que você já tinha pensado, inclusive para qualificar, para fazer uma produção de videoaula muito melhores. Enfim, isso é um exemplo. Termina tendo que optar por aonde cortar ou o que priorizar, né, professora? E isso você sabe que afeta diretamente no contexto qualitativo da educação. E às vezes, chegar no aluno, e às vezes quantitativo, vai chegar no aluno. Mas essa forma de remodelar, ela acaba sendo interessante também para as próprias IES repensarem a sua forma de institucionalização da educação à distância. Muitas vezes a educação à distância ela estava a uma margem nas universidades. E agora, com esse contexto de crise e vendo as inúmeras possibilidades que a educação à distância tem, né, de chegar lá sem grandes custos, de aproveitar uma videoaula, por exemplo, o meu aluno poder participar ou assistir uma videoaula de uma disciplina aqui do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, ele estando lá no Maranhão. Então, essa forma de trabalhar, essa reformulação do modelo de educação à distância e, prioritariamente, a educação à distância trabalhando em rede, eu acho que pode ser uma saída para não perdermos a qualidade da educação. Esse caminho da institucionalização, ou seja, há um objetivo de, em algum momento, quem sabe no futuro, a universidade não ter, então, esse incentivo, não é? Isso, da UAB, isso. da ETEC Brasil. Diminuir cada vez mais. Um desmame, digamos assim. Esse seria a condição ideal
de um projeto, digamos, para o futuro da nossa educação, onde cada instituição pudesse ter o seu domínio financeiro? Eu acredito que é um começo importante, mas assim, eu sempre parto do pressuposto que para a indução do que o Brasil precisa a nível de educação, nós precisamos de financiamento do governo federal, sim. Porque a educação à distância, ela foi sempre vista como uma educação de massa, uma educação que é feita de qualquer jeito, para grandes públicos e sem qualidade. Na verdade, não foi isso que as universidades fizeram, né, que as instituições fizeram. Elas trabalharam, sim, com um grande quantitativo de alunos que o presencial jamais conseguiria atingir, mas ela primou pela qualidade. Isso que fortaleceu a educação à distância no país, que é uma educação que muitos pensavam que era uma educação sem qualidade. E, na verdade, ela tinha, sim, a qualidade de conseguir atingir grandes públicos. Com esses cortes, o que acontece? A gente diminui esse público. Se antes eu ofertava 3.000 vagas, hoje eu vou ofertar 1.000 vagas. Só que a demanda que eu tenho lá no meu estado, que você tem aqui no estado do Rio Grande do Norte, é uma demanda muito maior. Então, nós não vamos conseguir democratizar o tão discutido conhecimento se a gente não tiver um fomento do governo federal, um olhar específico para isso. Então, essa, digamos assim, essa diminuição do financiamento, digamos assim, ele vai afetar na qualidade também ou só no número que a senhora estava colocando de alunos beneficiados com esse tipo Tanto qualidade quanto quantidade. Eu acho que quantidade... bem, se não foi isso, mas o que nós fazemos hoje na nossa universidade, então temos poucos recursos, diminuímos a quantidade, mas não deixamos afetar a qualidade. Mas isso deve ser o viés, né? Mas eu acho que a qualidade em algum momento ela fica prejudicada. Quando você tem, por exemplo, uma bolsa de tutor ou de um professor mediador dessa educação, que é muito menos do que um salário mínimo. Então, isso, de certa forma, como que você vai cobrar de um professor desse a qualidade que você queria que ele imprimisse na interação com o aluno? Do ponto de vista até do incentivo, né? Até do incentivo, lógico, né? Então, é algo que o professor, independente se ele está ali no papel de tutor ou se ele está num papel de produção de material didático, ele tem que ser valorizado. É um professor que está ali intermediando o seu conteúdo, né? Tecnologicamente, através do ambiente virtual, através de uma webconferência, seja como for, mas ele tem que ser a prioridade no sentido de valorização. E aí sim o aluno vai ter uma educação de qualidade. Obviamente, de maneira indireta, nós já citamos essa questão política, né? Mas eu queria que a senhora pudesse colocar, obviamente, de onde a senhora fala, que é presidência do Fórum Nacional de Coordenadores do Sistema da Universidade e também da vice-presidência do Fórum de Coordenadores da Rede ETEC Brasil. Dentro das discussões, dos grupos de trabalho nos eventos, do ponto de vista político, né, quais são os principais focos ou chaves para que a gente possa realmente pensar esse crescimento diante desse contexto atual? Nós temos conseguido avançar muito, e até porque o fórum da UAB ele já é um fórum que ele tem 10 anos. Né? O fórum da Rede ETEC ele foi criado ano passado, então tem 1 ano. Então, nós conseguimos avançar muito nas políticas e até no trabalho de reformulação das ações dentro da UAB. Então, hoje pensamos numa educação que, de tudo que foi produzido nesses 10 anos dentro da IES, ela possa ser disponibilizada em rede. Que o aluno ele não possa ficar preso, e aí é um avanço muito grande para o Brasil, que ele não possa ficar preso a estudar à distância dentro só daquele estado que ele está, ou de um município que ele esteja. Mas que ele possa usufruir de tudo que a educação à distância tem a nível de Brasil. Então, essa perspectiva de uma educação em rede ou de uma disponibilização de material em rede, nós estamos muito avançados na UAB. A Rede ETEC, até pela sua própria forma de incentivo à educação, né, as políticas dentro da CETEC, elas precisam avançar mais. Tanto no financiamento quanto numa política específica para a oferta de cursos técnicos à distância. Eu acho que não tem articulado essa oferta, e com isso você fica dependendo muito de um programa A, de um programa B, né? E se a gente tivesse uma política mais efetiva de cursos técnicos à distância, que deveria ser uma prioridade, eu sempre bato nessa tecla que o desenvolvimento do país ele tem que passar pela formação técnica.
Nós formamos muito professores, formamos muito mestres, muitos doutores, e muitos doutores hoje, o percentual de quase 50% de doutores desempregados. Então, eu acredito, né, como grande fomentadora da educação, que o viés dos cursos técnicos ele tem que ser melhor visualizado a nível de Brasil. Um dos principais países que tem um desenvolvimento muito grande é a Alemanha. Praticamente 90% dos seus profissionais são técnicos especializados em diversas áreas. E o desenvolvimento da Alemanha não se compara ao Brasil. Então nós ficamos muito presos, e esse incentivo da formação técnica ela tem que surgir, ela tem que explodir rapidamente. E é esse fomento que a gente tanto precisa e que a gente está lutando no fórum, que seja visualizado nos gestores lá do MEC. Né? Conseguimos avançar muito na UAB e precisamos avançar muito na CETEC com esse incentivo. Ok, professora, a gente está terminando o nosso programa, mas agradeço pela sua participação e por ter apresentado de forma bastante significativa esse tema, que obviamente não restringe, não se esgota aqui com essa nossa conversa, verdade. mas fica o convite para que as pessoas de casa possam também ter acesso a outras pesquisas. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada, nós que agradecemos poder estar discutindo um assunto que é um assunto prioritário no país, né? Educação nunca vai ser um gargalo. Na verdade, a educação ela é imprescindível para o desenvolvimento, seja técnico, seja profissional, seja formação superior. Então, eu só tenho a agradecer realmente. Muito obrigado mais uma vez. E agradeço também a você, telespectador, que ficou até aqui acompanhando o programa Educação em Pauta. A gente se vê na próxima semana com mais uma edição do nosso programa, às 10 horas da manhã, aqui na TV Câmara. Até lá. Tchau, tchau.